Olá, Psi. Bom, no vídeo anterior do Rios que eu compartilhei, eu lhe mencionei os três principais erros que psicólogas e psicólogos cometem ao tratar pacientes insônios. São eles: primeiro grande erro, não realizar o diagnóstico diferencial. Segundo grande erro, acreditar que higiene de sono já é psicologia do sono. Terceiro erro, não singularizar as estratégias e técnicas cognitivos comportamentais. Eu quero lhe dizer o seguinte: para que você não cometa esses erros, eu quero lhe dizer que você precisa conhecer a psicologia do sono, de maneira especial dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é considerada hoje pelos sistemas nacionais de saúde, seja dos Estados Unidos, da Inglaterra, da União Europeia, como a melhor solução na terapêutica contra a insônia, com evidências que já se estendem por mais de 40 anos. Aqui no Brasil, inclusive, a Associação Brasileira do Sono, que inclusive eu faço parte, eu sou membro da ABS, já definiu a TCCI como padrão ouro na melhoria da insônia. E vários estudos clínicos já demonstraram que compreender a intervenção, como é que funciona essa intervenção na insônia por meio da TCCI, pode gerar grandes benefícios também para a saúde mental como um todo, inclusive para pacientes que possuem comorbidades, já que as técnicas são eficazes e ecoam também na terapêutica contra outros transtornos, como ansiedade e depressão. No maior estudo clínico randomizado de todos os tempos, indivíduos que receberam a terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia, a psicologia do sono, mesmo de forma online, mostraram uma redução incrível da insônia, além de diminuir muito toda a sintomatologia de depressão, de ansiedade e terem um maior bem-estar psicológico. Bom, daqueles três grandes erros, eu quero destacar o principal, na minha opinião, que é quando o psicólogo e a psicóloga não realiza o diagnóstico diferencial. Algumas perguntinhas devem ser feitas logo de cara, no primeiro encontro que você tem com o paciente insone. Quais são essas perguntinhas tão importantes? Primeiro, como é que era o padrão de sono antes desta queixa inicial? Segundo, quais são os hábitos e as atividades que esse paciente tem durante a noite? E ainda, como é que funciona a alimentação? Esse paciente ele realiza atividade física, ele tem exposição à luz do sol? Pois é, são perguntinhas simples, mas, acima de tudo, vamos levar esta entrevista inicial, esse início de anamnese, para entendermos, de fato, a temática do diagnóstico diferencial. Como é que eu faço isso? Primeiro, será que este paciente ou esta paciente não tem outros transtornos do sono? Por exemplo, será que esse paciente não tem síndrome das pernas inquietas? Ou então, transtorno de ansiedade? Ou ainda fogachos, porque esta mulher, porventura, está na menopausa? Ou ainda, incontinência urinária? Ou então, um funcionamento gastrointestinal desregulado? Ou má higiene do sono? Ou ainda sintomas nasais, de congestão nasal, por exemplo. Como é que é o consumo de estimulantes desse paciente? Como é que é o ambiente de sono dele? A insônia que ele tem, ela é aguda ou crônica? Ele tem despertares noturnos? Qual é a medicamento que ele utiliza? Ele tem hipertensão arterial sistêmica? Ele tem problema estomacal? O que que este paciente tem? Porque, veja, muitas vezes as comorbidades, mesmo a terapêutica contra as comorbidades, os outros transtornos e doenças que o paciente está também enfrentando, podem gerar como consequência insônia, mesmo medicamentos. Por isso que você precisa compreender tudo isso e, se preciso for, entrar em contato com o médico deste paciente. Então, entender todo esse processo é muito importante. Será que o paciente ronca? Será que esse paciente ele tem uma sonolência excessiva diurna? Tem cefaleia matinal, dor de cabeça pela manhã, boca seca constante? Ele tem apneias presenciadas? Por exemplo, quem dorme com este paciente já falou, olha, ele acorda engasgado, por exemplo, ele acorda justamente por conta destes engasgos.
Ou, de repente, o paciente tem uma sudorese excessiva durante a noite, uma inércia do sono. Essa hipertensão arterial sistêmica, que é a pressão alta, também pode influenciar na qualidade do sono do paciente. Será que tem doenças na tireoide? Será que tem diabetes? Será que tem dislipidemias? Será que esta paciente está sendo submetida a uma terapêutica contra um transtorno neuropsiquiátrico? Ou ainda, e aqui de fato é muito importante, será que este paciente, esta paciente, tem pai, mãe, irmãos com doença do sono? Pois é. E há algo aqui que deve nos chamar a atenção. Quando o paciente acorda e ele está preparado para viver aquele dia, tanto fisicamente quanto mentalmente, já pode ser um sinal de que o sono dele tem qualidade. Quando isso não acontece, pode ser sinal, sim, de que o sono dele está com uma péssima qualidade. Alguns estudos ainda realizam uma correção na quantidade de sono, porque cada paciente tem uma necessidade. Usualmente, você já escutou, olha, para dormir tem que dormir 7 horas, 8 horas, 9 horas. Cada paciente, a depender do seu cronotipo, tem uma necessidade. Mas o que nós entendemos é que menos de 6 horas de sono é privação de sono. Para a gente fechar essa questão do diagnóstico diferencial, aqui eu estou trazendo as questões do diagnóstico diferencial, mas também outras perguntinhas, como você está percebendo, que pode auxiliar em todo o processo de compreensão da insônia daquele paciente. Veja só, imagine que é um paciente que tem aqui uma circunferência no pescoço alargada, por exemplo, acima de 40 centímetros de homem desculpe-me, acima de 40 centímetros de mulher e homem acima de 45 centímetros. Essa circunferência um pouco mais alargada tem sim um valor preditivo para a apneia obstrutiva do sono, porque hoje nós sabemos que pessoas que têm o pescoço um pouco mais alargado têm maior chance para desenvolver apneia. E aí, pessoal, eu quero compartilhar com vocês, inclusive para ajudar no diagnóstico diferencial, um inventário, uma escala que é gratuita, embasado no DSM, que é a escala transversal de sintomas de nível 1. Por que essa escala é importante que você adote, psicólogo e psicóloga? É uma escala gratuita, embasada cientificamente e estruturada a partir do DSM. Por quê? Com essa escala, você vai entender um pouco melhor alguns aspectos, como depressão, raiva, mania, ansiedade e ainda ideação suicida, psicose, memória, como é que está o funcionamento da memória, se tem toque, se tem uma dissociação, como é que estão os aspectos de personalidade, se faz uso ou não de substância psicoativa, ou mesmo ingestão de álcool, cerveja em excesso, sintomas somáticos. Então, esta escala transversal de sintomas de nível 1, ela pode sim ser uma escala muito bem utilizada por você para entender um pouco melhor a insônia desse paciente e tudo aquilo que está relacionado a ela. Sem contar que é muito importante você pedir para que o paciente ele faça um autoexame. Pois é, um autoexame importante também, que é o exame de Mallampati. Basicamente, ele vai se colocar na frente do espelho, vai abrir a boca, colocar a língua para fora, e ele vai ver o que ele enxerga lá atrás, no fundo da garganta, no palato mole e também no palato duro. O que a gente percebe? Que alguns pacientes, eles estão literalmente fechados, está tudo fechado, ele não enxerga quase nada, ele só enxerga um pedacinho do palato duro. Ele nem consegue visualizar a úvula. Isto pode implicar na apneia obstrutiva do sono e no aumento de ronco. Bom, espero que tudo isso tenha feito sentido para você e aquilo que há de mais importante. O paciente insone comórbido, você, psicólogo e psicóloga, precisa entrar em contato com o médico dele, inclusive para você compreender um pouco melhor todo o histórico médico, porque algumas vezes o paciente ele acaba resumindo demais alguns temas que não deveria ser resumido. Eu quero lhe fazer um mega convite. Estamos no mês da psicologia. Próximo dia 27 de agosto é dia do psicólogo e da psicóloga. Melhor dizendo, é dia da psicóloga e do psicólogo, porque nós temos muito mais psicólogas do que psicólogos.
E eu quero fazer um convite, inclusive, para celebrar este mês. No dia 29, às 20 horas, eu vou ministrar uma aula gratuita, sem custo algum, online. E nessa super aula, além de falarmos muito sobre a temática psicologia do sono, insônia, dar muitas dicas para você, eu quero compartilhar o método que eu utilizo. Isto é, você vai ficar por dentro de como é que funciona a psicologia do sono de base TCCI. E mais, você vai ficar sabendo exatamente como é que você consegue se capacitar na psicologia do sono em 2 meses ou menos. Por isso, esta aula é imperdível e eu lhe aguardo no dia 29, hein? Eu vou colocar o link lá na bio. Assim que o link estiver pronto, eu vou colocar lá para você se inscrever. E você vai aproveitar muito esta aula, porque eu vou entregar o melhor que eu tenho para você. Até lá.